Unilever, Mars, tem até a Disney, mais de 100 empresas e até a Federação Mundial de Publicidade contra Elon Musk. Ou melhor, Elon Musk contra elas. Na verdade, a gente está falando de um processo que pode não te surpreender, porque o Elon Musk entrou numa causa dizendo que essas empresas estão boicotando o Twitter, ou melhor, o X, o antigo Twitter. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Tudo sobre essa causa, o que está acontecendo e como isso simplesmente pode mudar o rumo da publicidade dentro das mídias sociais, dentro das redes sociais. Só que para entender isso de uma forma dinâmica e mais rápida, a gente precisa compreender 3 pontos. O primeiro é quem que está processando. Então, o Elon Musk entra com uma causa contra o grupo Unilever, que talvez você não conheça, mas conhece essas marcas, por exemplo. Beleza? Entra uma causa contra o Mars, contra gigantes, simplesmente por boicotarem a publicidade dentro do Twitter. Só que o Elon Musk é um cara que já é conhecido por um perfil arrojado. Então, o cara, durante muito tempo, ficou como o homem mais rico do mundo, isso oscila, perde posição, muda, enfim. O fato é que ele está entre as pessoas mais ricas do mundo e, consequentemente, entre as mais poderosas. Durante anos, veio com a liderança invicta na venda de produção de carros elétricos. Isso, com o tempo, foi se democratizando. Hoje em dia, a gente tem a BYD ali muito próximo. A gente pode trazer um conteúdo, um vídeo sobre isso. Mas, no momento, o fato é que ele continua, sim, na liderança, na produção de carros elétricos. A própria questão de levar pessoas a Marte. Ele tem uma ideia diferente e foi isso que fez com que ele adquirisse o Twitter. A ideia de que ele trouxesse maior liberdade de expressão dentro da plataforma, mudasse a interação lá dentro, como ocorria, trouxesse um modelo diferente para o Twitter, que depois, por isso ele mudou o nome para X. Elon Musk, o cara poderoso, acaba comprando o Twitter, trazer uma ideia diferente, assim como ele fez com a Tesla, com a SpaceX, e ele vem fazendo. Entendendo isso, a gente precisa compreender o seguinte: a dinâmica dentro de uma rede social, ela é totalmente diferente. Por quê? Uma rede social, e na verdade todos os âmbitos, quando a gente fala de economia, de empresas, funciona assim: a gente tem que vender algo para ter lucro, certo? Parte mais simples. Quando você entra em algo, tem acesso a algo de maneira gratuita e você não está pagando, é porque você é o produto, certo? Então, tudo que eles te falam, assim, tem acesso a um e-book gratuitamente, para pegar teu e-mail, teus contatos, e é assim que funciona. É normal, porque sabe que aquela pessoa tem interesse e pode ser interessante ofertar algo para ela. E dentro de uma rede social, não é diferente. A gente concentra o maior número de pessoas interessadas em diversos assuntos, que vão interagir e tudo mais, porque vai ser algo gratuito. Quanto mais pessoas tiverem acesso, quanto maior a interação, maior vai ser a busca por empresas para fazer publicidade lá dentro, porque entendem que é um grupo muito grande de pessoas. E foi assim que o TikTok vem se tornando cada vez até concorrendo com mecanismos de busca como o Google, certo? Então assim que o TikTok vem crescendo tanto, porque é maior concentração, e por isso as redes sociais querem trazer cada vez mais recursos. Além de uma interação, elas querem que as pessoas comprem, vendam, busquem por produtos, enfim, tudo aconteça lá dentro. E é essa a dinâmica. Só que quando o Elon Musk compra o Twitter e começa a mudar as medidas, mesmo com o crescimento de pessoas, a receita proveniente da verba, da maior parte da onde vem o recurso, que são os recursos publicitários, ela cai em mais de 50%. E essa situação começa a ficar muito estranha, porque imagina o seguinte: se eu tenho uma maior concentração de pessoas, eu tenho uma grande interação, as pessoas estão ali dentro, por que a minha verba publicitária ela não para de cair, caindo mais de 50%? Então a gente, nesse ponto, entra para a terceira questão. Qual é a terceira questão? A gente vai falar da Federação Mundial de Publicidade. Que essa Federação Mundial de Publicidade, ela tem uma irmãzinha que vai ser responsável pela publicidade de grandes empresas. E nesse caso a gente está falando da Garmin, certo? Então a Garmin é responsável por distribuir essa verba publicitária, mas principalmente pela regulação das mídias sociais. Então, o que ela vai querer? Ela vai querer que dentro da distribuição dos seus recursos publicitários, as empresas não sejam lesadas pelo que ela chama de discursos de ódio. E aqui que a gente entra o N da questão, o clímax dessa história. Porque eles entenderam que depois que o Elon Musk entrou com a sua nova proposta de maior liberdade de expressão, para que as pessoas divulgassem, conversassem, expusessem as suas ideias, eles entendem que aumentou muito a linguagem de ódio, essa comunicação mais agressiva e principalmente a propagação de fake news. E com essa nova ideia, a Garmin fez com que a distribuição dos recursos fossem limitados para plataformas e se distribuíssem para outros canais. E aí que entra
o Elon Musk, dizendo que durante todo o período, desde que ele assumiu, ele buscou a interação, ele conversou, ele tentou de tudo para que isso se resolvesse, para que explicasse que sim, a plataforma está crescendo o número de usuários, ela está se desenvolvendo, só que nada deu certo. E, inclusive, nas palavras dele, agora haverá guerra. Inclusive, foi o que ele deixou bem claro. Tanto que, numa entrevista, o próprio Elon Musk se refere a uma certa chantagem financeira que estavam fazendo com ele para que ele mudasse, regulasse, mudasse as suas ideias quanto à sua visão na plataforma. E isso deixou o cara mais enfurecido ainda. Dá uma olhada nessa entrevista aqui. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. A situação começa a ficar, os ânimos começam a ficar cada vez piores e ele entra numa causa contra essa regulação. E por que isso pode mudar tudo? Porque, bom, se ele perder a causa, vai provar que essas grandes empresas podem sim trazer uma grande pressão sobre as redes sociais para fazer com que elas mudem e ajam de acordo com a regulamentação delas, para daí sim elas distribuírem os seus recursos publicitários, por exemplo. Segundo, se ele ganhar, pode trazer a ideia de que as mídias podem sim ter uma maior liberdade, que elas podem trazer uma ideia diferente, podem fazer com que as pessoas expressem mais as suas ideias e que isso não vai interferir tanto nos recursos publicitários. E principalmente aqui, o ponto que foi usado para desenvolver essa ideia, essa causa, foi as leis antitrust. E isso basicamente está sendo usado pelo Elon Musk, pela empresa, para entrar com a causa contra. Porque o que são as leis antitrust? A lei antitrust nada mais é do que uma prevenção para que, número 1, haja uma concorrência legal entre as empresas. Então não haja aquela concorrência desleal para que elas não sejam, alguma seja mais beneficiada do que outra, e entrando nessa parte do benefício para que não haja um monopólio que posteriormente pode acabar influenciando ou até mesmo prejudicando os consumidores. Então essa lei antitrust entre as empresas para que proteja ela, para que haja uma concorrência legal, uma concorrência certa dentro do mercado. E nesse ponto que foi apontado foi que não houve uma concorrência legal. E isso são as palavras dele, as palavras, a causa do que está sendo aqui desenvolvido. Então aqui a gente tem uma ideia, o que para alguns dizem que o Elon Musk ele entra por apenas questões financeiras, já que a receita da empresa foi prejudicada e daí está entrando com essa causa. Outros dizem que não, defendem, dizem que na verdade ele está defendendo algo maior, a própria liberdade de expressão, por assim dizer. O fato é que isso vai dar muito o que falar, afinal a gente está falando de uma causa bilionária entre empresas gigantescas. Mas comenta aqui embaixo qual que é a tua opinião. E se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. E de verdade eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.